Pessoal, bem-vindos a mais uma aula, falando ainda sobre o tema de ações, módulo 4 da CPA 20. Agora a gente vai falar das operações de split e implit, ou ainda desdobramento em português e grupamento. Então, vamos entender o que são essas operações aí, como elas podem aparecer na prova de vocês. Primeiro a gente vai falar do desdobramento. É comum que as ações sejam vendidas em lotes. Muitas vezes quando a gente está trabalhando aqui com ações, a gente simplifica pensando em uma única ação, né? A gente pensa, por exemplo, assim, a Petro, que é a ação da Petrobras, vamos dizer que ela esteja cotada a R$30, por exemplo. Quando a gente coloca assim, dessa maneira, parece que, na verdade, o investidor ele vai comprar apenas uma ação de R$30. Ele até pode, através do mercado fracionário, mas a regra é que as ações elas sejam vendidas em lotes e não assim apenas de maneira individual. Até pode, como eu disse, se o investidor estiver utilizando o mercado fracionário, mas é mais comum vendidas em lotes. E o que quer dizer isso, né? Vendida em lotes? Bom, aí a gente não vai comprar apenas uma ação, a gente vai comprar um lote de 100 ações. Tá? Então o cara quer comprar uma ação da Petrobras, o preço da Petrobras está R$30, então ele sabe que para comprar o lote ele vai ter que pegar esses R$30 e multiplicar por 100. Isso vai ser necessário, então, um desembolso de R$3.000. Percebam que agora a conta ela ficou um pouquinho maior, né? Se antes ele tinha que desembolsar só R$30 para comprar uma ação, agora para poder comprar essas ações da Petrobras, ele vai ter que desembolsar R$3.000. O que às vezes é um problema, porque aqui a gente está trabalhando até com uma ação que não tem um preço lá tão elevado. Mas vamos supor que a ação, por exemplo, ela custasse R$100. Né? Ou ainda R$200, pode acontecer. E aí o cara ele vai ter que desembolsar aqui R$10.000. Aqui ele vai ter que desembolsar R$20.000. Perceba que a conta ela vai aumentando. E nem sempre o investidor vai ter toda essa grana aí para comprar. Ou às vezes ele tem, por exemplo, R$25.000. Ele só vai poder comprar o lote, né? Não poderia comprar o segundo, a não ser que ele vá para o mercado fracionário. O que isso se torna? Isso se torna um problema de liquidez, porque o cara ele quer comprar, mas ele não está conseguindo comprar, justamente pelo preço da ação aí. É nesse ponto aí que surgem as operações de desdobramento, que são utilizadas, a gente vai ver, para dar mais liquidez para as ações, porque daí a gente vai diminuir o seu valor que está sendo vendido no mercado e o investidor vai então conseguir comprar. Bom, vamos ver então. Uma operação de desdobramento, split, consiste em dividir o número de ações para aumentar a liquidez das ações negociadas. De novo, só lembrando, né, para não dizer que eu não falei, o que é liquidez? Liquidez é a facilidade com que a gente consegue comprar ou então vender determinado ativo. Aqui a gente está tendo uma situação que a gente não está conseguindo comprar, então a gente não está tendo liquidez, porque o investidor ele não está tendo aqui grana suficiente para poder comprar o lote de ações. Vamos pensar aí que ele tem, por exemplo, para colocar em exemplos também, vamos colocar aqui que esse nosso investidor, ele tem, deixa eu colocar mais para o lado aqui, R$15.000. Não, vamos colocar os 25 de antes, né? E vamos pagar esses R$100 aqui, vamos deixar em R$200 e vamos pagar esses 30 aqui. Então, perceba, o nosso investidor ele tem 25.000, ele consegue comprar um lote aqui das ações de 20, mas ele não consegue comprar, por exemplo, mais nada com os outros 5.000 que sobraram. Isso pensando, é claro, que não tem ali o mercado fracionário. Então, o desdobramento, ele consiste em dar liquidez. O que vai acontecer aqui? Bom, a empresa vai ver que o preço da ação está muito alta. E o que ela vai fazer? Ela vai diminuir o preço da ação e aumentar o número de ações emitidas. Ou seja, o valor de mercado da empresa não vai mudar. Porque pensa o seguinte, se antes, por exemplo, ela tinha R$200 por cada ação, e só para simplificar, vamos pensar que ela tinha 10 ações, ou seja, o valor de mercado dessa empresa aqui é 2.000. Estou simplificando, podia ser 10 milhões aqui, por exemplo, e aí o valor de mercado seria 2 bilhões, né? Bom, enfim, estou simplificando aqui para vocês entenderem a lógica. Aqui dá 2.000.
Agora, o que a empresa vai fazer numa operação de split? Ela vai dividir, vamos colocar aqui que ela dividiu por 5. 200 dividido por 5 vai dar R$40 cada o preço de ação, mas como ela dividiu aqui, ela vai ter que aumentar o número de ações para continuar tendo os mesmos 2.000, porque o valor de mercado dela é o mesmo, né? Então ela vai ter que aumentar em 50, aliás, aumentar em 5 vezes, que vai dar 50 ações, porque daí quando a gente fazer R$40 vezes 50, vai dar o mesmo valor de mercado que ela tinha antes. Então, primeiro detalhe, numa operação de split, o valor de mercado da empresa ele não muda. O que se acontece é que a gente pega uma ação que ela está custando muito caro e divide ela em mais ações. Assim, o investidor que tinha uma ação, aqui no nosso exemplo, ele vai receber 5 ações, mas a soma do que ele tinha não muda. Vamos pensar então que a gente fez essa divisão aqui e o preço dessa ação que custava R$200, agora ele vai custar 40. Né? Lembrando que a gente está trabalhando com um lote de 100 ações. Agora, né, cada lote vai custar apenas R$4.000. E assim o nosso investidor, por exemplo, vai poder comprar 6 lotes desses aqui de 4.000. Porque 6 vezes 4 é 24.000. 6 vezes 4.000, né, perdão. E aí ele só vai faltar os R$1.000 aqui para ele. Antes faltava 5.000 que ele não conseguia investir. Agora, para esse lote aqui, ele só não vai conseguir colocar R$1.000. Se a empresa diminuísse ainda mais, dividisse mais ações, era mais grana que o investidor, por exemplo, poderia colocar nessa empresa. Percebam que conforme vai dividindo o número de ações, vai aumentando a liquidez. Essa é a ideia de uma operação de split, aumentar a liquidez das ações que estão sendo negociadas. Lembre-se que esse tipo de operação aqui, ele se chama de split, mas também de desdobramento, porque a gente está dividindo. Se querem lembrar, né, aqui de desdobramento, lembra do de dividindo. E, ao contrário disso, a gente tem uma operação de grupamento, ou do inglês split. Em uma operação de grupamento, acontece a união de diversos papéis que passam a formar apenas uma ação. Se antes a gente, então, estava dividindo para aumentar a liquidez, agora a gente vai fazer o processo contrário, que é juntar as ações em uma só. Mas por que a gente vai fazer isso? Se a gente viu que dividindo a gente aumentava a liquidez, para que a gente vai então juntar as ações para diminuir a liquidez? Bom, tem uma lógica, né? Isso é interessante. O que é interessante? O split é interessante por 2 motivos. Há muita volatilidade em ações com baixo preço. Por exemplo, se uma ação que custa 0,50 centavos, a gente estava vendo aqui uma ação que custava R$200. Agora a gente está vendo uma ação que custa 50 centavos. Pode isso? Pode, no mercado ali de ações a gente tem ações que custam diferentes valores, então é possível sim que uma ação ela custe só 50 centavos. Nesse caso, se o investidor fosse comprar um lote, ele teria que desembolsar apenas R$50. Notem aí então que a liquidez ela é muito alta realmente, mas tem um problema com isso. Essas ações elas são muito voláteis, qualquer oscilação nela, se ela custa 0,50, qualquer oscilação, por exemplo, para menos, para esse aqui oscilar para menos, ela vai ter que baixar pelo menos para 49 centavos. Não tem como ela ficar em 0,499, por exemplo. Não, de 0,50 ela tem que ir para 0,49 pelo menos. Ou então para 0,51. Cada uma dessas alterações aqui de 1 centavo apenas o valor da ação, isso dá uma oscilação representando aí mais ou menos 2%. Ou seja, se cair 0,1 centavos, o investidor aí, ele perdeu 2% de rentabilidade em um dia, em um momento, em uma hora. Se subir, a lógica é contrária, mais ou menos, né, 2%. Então percebam que cada mudança representa muito ali em porcentagem. Se subir 5 centavos, já dá 10% ali de ganho. Mas se cair 5 centavos, aí perde 10%. Então, notem que a gente tem muita volatilidade. Então, um dos motivos de fazer o grupamento, que seria, por exemplo, pegar 10 ações dessas que custam 50 centavos, vamos colocar aqui, se ela está custando 0,50 cada uma, agora a gente vai passar para R$5. Porque a gente está juntando 10 ações. Né? Então 10 ações vão virar uma. O valor de mercado da empresa continua o mesmo, só que a gente está pegando 10 ações que custam 0,50 centavos e transformando em uma ação que custa R$5. Ou seja, se o investidor ele tinha 1.000 ações dessa empresa aqui,
né? Significa que ele tinha ali, então, 50... Se ele tinha 1.000 ações, significa que ele tinha 50 mil reais nessa empresa. Quando aconteceu a operação de grupamento, ele de 1.000 ações, ele foi para 100 ações. Né? Mas ele ainda vai continuar tendo os 50 mil reais de participação, porque agora cada ação custa 5 reais. Vai ser 100 vezes 5. Entenderam a lógica aí? Bom, continuando então. Na verdade, eu acho que eu calculei errado. Vamos lá. Ele tinha 0,50 vezes 1.000. Isso, na verdade, vai dar 500, né? E agora ele passou a ter a 5 reais 100 ações. E agora ele vai continuar com os mesmos 500. Não 50 mil ali que nem eu somei, tá? Mas é isso aí. O valor de mercado continua o mesmo. Outro motivo aqui pelo qual é interessante, né? As ações negociadas a valores abaixo de R$1, ou seja, o nosso exemplo aqui, né, que está sendo negociado 50 centavos, também conhecida como penny stocks, não podem participar do índice Bovespa, por regras da própria bolsa. Então, para a empresa isso é ruim, pois tira a sua visibilidade do mercado e reduz potencial interesse por parte de investidores. O índice Bovespa ele é formado por ações de diversas empresas. Então o investidor, quando ele não conhece muito o mercado, ou até quando ele conhece, enfim, ele vai olhar as ações que estão ali no Ibovespa, porque elas são as que têm a mais, são as que são mais negociadas, geralmente, no mercado do país. Então ele vai olhar as ações que estão ali e vai decidir se ele vai investir em determinada ação ou não. Se uma ação que estava ali saiu dali, isso daí é ruim, porque agora ela não vai ser tão vista assim pelos investidores como bem negociada. Então é ruim para a empresa não estar no Ibovespa. E ela não vai estar no Ibovespa quando o valor dela ser abaixo de R$1. Então, na prática, quando a empresa ela vê que as ações dela estão baixando para menos de R$1, aí ela vai ter que fazer uma operação aí de grupamento para poder levantar o preço das ações. E por que acontece do preço da ação ela baixar tanto assim? O preço das ações ele é determinado pela oferta e demanda. É os investidores ali que estão tentando comprar e vender. Se tem muita gente tentando vender, tem pouca gente querendo comprar, o preço da ação vai diminuir e pode acontecer aí chegar nesse tão pouco valor e daí é ruim para a empresa. Bom, pessoal, vocês viram aí, então, as vantagens de fazer uma operação de split e também de implit. A de split a gente utiliza para aumentar a liquidez. A de implit a gente usa para diminuir a volatilidade e também para evitar que as ações elas não sejam negociadas no Ibovespa. Então são os dois pontos aí dessas duas operações. A gente termina assim essa aula.